E tivemos lá o Chico Pinheiro detonando, corte aqui do nosso querido Ricardo Mello, lá no ICL, detonando o Silas Malafaia. Vamos lá. O que eu queria saber babaca é palavrão? Eu acho que não. É uma boa pergunta. Eu voto não. Bem leve, né, Thales? Bem leve, talvez. Minha mãezinha, que morreu, Deus a tenha, uma vez estava falando com uma amiga no telefone, disse assim, fulana é uma babaca. Aí a amiga disse, Letícia, que isso? Ela disse, meus filhos falam isso na mesa todo dia. É palavrão, eu não sabia. Tem pastor que fala, referências no Rio. Vamos lá, gente. Vamos falar então, vamos seguir falando dessas denúncias aí. As mensagens no celular de Jair Bolsonaro mostram a influência de Silas Malafaia sobre a família do ex-presidente e o próprio presidente. Hoje a gente trouxe vários áudios aqui comprovando isso. Ele chega, inclusive, a orientar Bolsonaro sobre como defender a anistia aos golpistas do 8 de janeiro. E a gente fica se perguntando aqui, né, Thales, o que ele queria, afinal de contas, né? Isso prova que o interesse era, de repente, a presidência de 2026? Certamente, é por aí. Olha, me desculpem a ironia. O Eduardo Bolsonaro me surpreendeu muito nesses diálogos aí, por não ser tão sem inteligência quanto eu pensei. Olha só, ele acertou ao dizer que se votar a anistia light, o Trump pararia. Não teria mais argumento para intervir no Brasil. Que se o Tarcísio resolvesse o tarifário, a Faria Lima não faria mais nada pelo Bolsonaro. Ele só presta o Tarcísio como opositor de Lula. E acertou também quando disse que o Bolsonaro é um ingrato, no sentido de traidor. Porque o Bolsonaro traiu o filho na entrevista. Que o filho reclamou lá, você está sendo ingrato. Tá. Quando o Bolsonaro, que disse que a anistia só serve se for ampla para para benefício dele. Ele está traindo os bolsonaristas, raiz a quem incentivou a invadir a Praça dos Três Poderes. Traiu os eleitores ao tentar fugir do país. Traiu a Faria Lima ao promover o tarifaço contra a indústria do país. Traiu o Brasil ao defender a intervenção americana contra a nossa soberania. Já tinha traído até os militares com declaração de que não o chamaria novamente. Traiu até o general Heleno, quando colocou e entregou o governo ao Centrão. O Heleno tinha feito aquela musiquinha do Centrão. Quer dizer, essa gravação, para mim, ela é altamente reveladora. Primeiro, revelou o quanto o Bolsonaro é um traíra, até com o filho. E agora, e revelou até que o Eduardo não é esse idiota todo, porque ele está dizendo lá, olha, do jeito que você fez, eu vou acabar tendo que ficar aqui nos Estados Unidos para o resto da vida. E é verdade. Corre um sério risco dele ter que ficar nos Estados Unidos pro resto da vida. Não só isso, né? Chamou nessa porra. Desculpa o meu francês, mas falou, vou ter que ficar nessa porra o resto da vida. Ainda ofendeu. Tudo bem que ele tá no Texas, né? Que é um estado meio ruim assim, mas... né? Mas falou... Exatamente. Ó, deixa eu trazer aqui mais notícias pra gente conversar um pouquinho. Vamos falar do Zé Trovão agora. Antes disso, só uma coisa. Claro. Malafaia. Semana passada, eu falei uma coisa aqui, o William deu um pulo, eu falei, jamais! E eu queria, antes de falar do Zé Trovão, porque é importantíssimo, trouxe esse Obrigado, vídeo aí. Cacilene! O Malafaia, eu falei aqui, esse cara tá correndo por fora e, de repente, a hora que a gente tem que entrar no nosso radar, porque a hora que a gente menos imaginar, esse cara aparece como candidato à presidência. Porque os Bolsonaro só apoiam gente da própria família. Michele já não tem muita chance, Eduardo não vai nem chegar aqui. De repente, ele lança o pai espiritual dele. E hoje está comprovado que é o cara que faz a cabeça dele, que manda nele. Quer dizer, claro que eu acho que é mais confortável para o Malafaia fazer o papel de Rasputin, né? Ficar por trás. Mas, quando não dá mais, é tu mesmo, com apoio de Trump e etc. Agora o Malafaia emerge, né? Ontem, depois de prestar depoimento da Polícia Federal, deu um showzinho particular na saída do Galeão. Não sei se vocês viram isso. Fez um discurso inflamado, aos berros e tal, né? Dizendo que o Alexandre tem que ser preso, o ministro tem que ser preso, não sei o quê e tal. Né? Isso foi republicado hoje nas redes sociais do Sóstenes, que é outro que tem que entrar no radar, porque esse é o líder do PL, é o braço direito do Malafaia, é a voz do Malafaia no Congresso, é também pastor da seita do Malafaia. E Malafaia está convocando um comício, porque isso não é culto à vitória, lá na igreja dele, no Rio de Janeiro. Esse troço vai escalar daqui até o dia 2 e vai ser um... Agora, tem que alguém botar freio. Eu sei que o STF e o ministro Moraes estão segurando até onde pode.
Mas não pode deixar o Malafaia correndo solto assim, não, porque a coisa vai escalando. Ontem, nesse comício dele no Galeão, né, ele atacou o ministro, mas atacou também o presidente da Câmara e do Senado, o Malafaia, né, dizendo que eles não tomam providência, que eles não fazem nada. Enfim, esculhambou com Mota e com Alcolumbre. E eles têm que ter pulso. O Mota já não tem muito pulso, está bem desmoralizado. Mas se ele não segurar a onda, até o dia 2, isso aqui pega fogo. Muito bem. Bora lá, então, para a gente falar agora do Zé Trovão. Thales está falando do Malafaia aí. Diga, Thales. Malafaia é o verdadeiro apocalipse dos trópicos. Ele assumir isso aí que você está falando, aí tem duas bestas do apocalipse. Tem a besta do mar e a besta da terra, está no livro do Apocalipse. Ele junta as duas, com várias cabeças. Hein? Agora, tem que botar freio. Olha o Zé Trovão, deputado federal do PL de Santa Catarina. Ô Mota, presidente da Câmara, o que o senhor está fazendo? O senhor vai deixar isso continuar nesse pique? Olha abertamente o que diz, né, esse cowboy, né, que se veste deputado, Zé Trovão. Vai lá. De Moraes, presta atenção, o seu dia, o seu fim está próximo e nós vamos acabar com a sua vida, porque você não pode fazer o que você está fazendo. Deputado Rodolfo. Isso é só o fim do discurso dele. Nós vamos acabar com a sua vida. Seu fim está próximo. Quer dizer, um cara que fala isso, né, que é da bancada da bala, com esse chapéu de cowboy, nesse contexto que nós temos, e passa batido, não acontece nada, eu acho isso uma escalada muito perigosa até o dia 2, hein, Thales? O Daniel Silveira foi isso, né? Ele falou que ia dar porrada nos ministros do STF, que queria dar porrada nos ministros do STF. E o Roberto Jefferson, a mesma coisa, mostrou as armas, disse... Então, o que ele está fazendo é suficiente para prisão e para caçar. É suficiente. E é como você falou. E o Hugo Mota? O Hugo Mota, ele saiu tão enfraquecido daquela rebelião, daquele motim, que ele está perdido. Está perdido, sem saber como fazer em geral ali no Congresso. A gente está com um presidente da Câmara absolutamente enfraquecido. Chegou a entregar parte do poder ao velho presidente, que é o Arthur Lira. Fazendo papel de marmota, como a gente diz lá em Minas. Isso é uma marmota, não é possível. E isso, os caras já tomaram a cadeira deles, já ocuparam, já fizeram uma rebelião dentro da Câmara e vão fazer cada vez mais. O Malafaia está convocando comício do lado de fora, ele tem um comício amanhã, porque isso é comício, na igreja dele, na seita dele. Depois, no dia 7 de setembro, atenção, no meio do processo do julgamento, o julgamento começa dia 2 e vai até o dia 12, se não me engano, né? No meio disso tem o 7 de setembro, que eles estão convocando comício também, eles estão convocando a arruaça. Então é preciso, não só que o ministro Alexandre tome as providências, o ministro Flávio Dino, o Supremo segure essas rédeas, como é preciso que as instituições funcionem. Câmara e Senado tem que entrar nessa parada para defender as instituições, a democracia e punir, segurar esses caras. Deixar essa matilha solta é um perigo, hein? O Zé Trovão é aquele que botou a perna na frente do Hugo Mota para não deixar ele subir lá para tomar de volta a cadeira. Ele botou na frente do presidente da Câmara. Ele botou a perna e impediu o presidente da Câmara de subir. E não fez nada, não fizeram nada contra ele. Pois é, será que o Mota não vai fazer nada? Será que Paulo Gonet vai ficar em silêncio, o Procurador-Geral da República, que tem sido tão eficaz, vendo uma cena dessa? Isso é uma ameaça explícita, né? Vou tirar a sua vida. Pois é, mas ele se arrependeu, né, gente? Depois de fazer a ameaça, recuou no ataque. A gente tem um vídeo aqui, vamos ver? Só fazer uma correção. Eu só quero fazer uma correção na minha fala. Quando eu falei do Moraes, eu disse a palavra destruir a sua vida. E isso de maneira nenhuma. A gente não está aqui para destruir vidas, e sim as ações erradas que ele tem tomado. Então, eu quero retirar minha palavra quando eu disse destruir vida e colocar a palavra certa. Nós iremos acabar com a injustiça que Alexandre de Moraes... Eu estou falando, Maria do Rosário, não é você. Use o microfone. A falta de educação com as mulheres, né? Eu fico chocada, né? Impressionante isso. Com a Maria do Rosário, a deputada tentando falar e ele interrompeu. Impressionante. É isso, a gente conhece. De um machismo absurdo. Inaugurado com o Bolsonaro lá atrás, né? Quando começou a falar com ela, a gente se lembra que tinha que ser punido também, né? Mas é covarde, eles são covardes, né? Chega na hora H, aí ele vai lá, retira, como o Bolsonaro também, lá no depoimento dele para o Alexandre de Moraes, o senhor não queria ser meu vice, eu posso convidá-lo para ser meu vice? Retira, mas não posta, né? Retira, mas não posta. O que está correndo nas redes, da bolha deles, que eu estava vendo, é o primeiro discurso, machão e convocando a morte do ministro Alexandre de Moraes. Agora, essa parte aí
de tigrinho dele, como é que chama? Não é tigrinho aí, né? Tchutchuca, essa parte tchutchuca aí, não foi o que eu quis dizer. Essa eles não viralizam, não. Eles põem um macho para incitar a turba à violência. É preciso aumentar a segurança sobre os ministros do Supremo, mas, sobretudo, aumentar a segurança das instituições, que estão em risco mesmo com esse bando, com essa matilha solta aí. E é um método do próprio bolsonarismo, eles agem assim de forma recorrente, eles fazem, depois pedem desculpa, diz que não é isso, e aí estou sendo cerceado na minha liberdade de expressão. Não é o caso, tem um crime que tipifica essa conduta, tem uma lei que tipifica o crime nessa conduta do Zé Trovão, está no artigo 147 do CPP, do Código de Processo Penal. É só buscar. Vejam aí, grave ameaça. Então, na medida em que você tem um parlamentar na Câmara Federal dizendo que vai destruir a vida de um ministro do STF, aí depois ele vai dizer, eu sou vítima de um processo de perseguição política. Bom, não é o caso. O que você não você não tem salvo-conduto para cometer crime porque você é pastor, você não tem salvo-conduto para cometer crime porque você é um deputado federal. A República Federativa do Brasil, você não tem a prerrogativa de se conduzir dessa maneira, ameaçando alguém publicamente de morte e depois alegar que você tem direito à liberdade de expressão. Porque vocês podem esperar, vai acontecer. Ele vai ter que arcar com as consequências dessa fala e depois ele vai alegar que ele é um perseguido político que está sendo caçado pela ditadura da toga. Como disse o Mano Brown, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu, né? Pois é. Mas o mandato do deputado Zé Trovão não cheira bem, ele tem uma longa carreira, né, na política, e a gente sabe muito bem que, apesar do conservadorismo todo, de onde vem Zé Trovão e o que ele costuma fazer. Alice. Oi. Calejão, eu acho que disse tudo. É exatamente isso. E agora, é interessante, o professor Castro Neves fala muito, né, do uso da democracia que essa gente faz para se vitimizar. E a gente que é democrata fica meio perdido, né? Às vezes. Estão tentando fazer isso com o Supremo Tribunal Federal e o tempo inteiro o Bolsonaro se vitimizando, dizendo, não é democrático, eu tenho o direito de falar. Não é falar. Direito de falar todo mundo tem. Eu sou plenamente favorável que você pode falar, até que o ministro é bandido, o que você quiser. Não tem direito de cometer crime. E aí você ameaçar de morte é cometer um crime. Você ameaçar, espancar é cometer um crime. Isso não tem direito. Não é falar, não é um crime de opinião. É um crime de ameaça. Ou, às vezes, de execução, como a Zambelli saindo com um revólver correndo atrás de um cidadão. É liberdade de falar, mas o nosso Dudu Moreira, Eduardo Moreira, falou aqui hoje, que ele estava citando a Bíblia, né? Falou, citando, acho que São Lucas, o evangelista, né? A boca fala do que o coração está cheio. O coração dessa gente está cheio de morte. Essa gente contribuiu para a morte de 700 mil brasileiros. Essa gente trabalhou para a morte do meio ambiente. Essa gente trabalha para a morte todos os dias. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Agora, a gente, com conhecimento disso, tem que brecar. E hoje o Sóstenes, pastor também, da seita, e braço direito do Malafaia, e líder do PL, né, postou, né, Epístola de Paulo aos Gálatas. Tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Quer dizer, esse pessoal tem que colher isso que eles estão plantando. E alguém tem que conter esta matilha. É isso aí. Muito bem, Thales, sempre bom demais falar contigo, meu querido. Obrigada, semana que vem a gente se encontra por aqui. Um abraço de toda a equipe para você. Eu é que agradeço, acho bom demais falar com vocês. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante. Você
é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.